Olá, eu sou Assis Benevenuto, editor e um dos idealizadores da editora Javali. Eu estou aqui hoje a convite do segundo colóquio de teatro e tradução de teatro, a quem primeiramente eu gostaria de agradecer. Esse é um convite muito especial e muito importante porque ele coloca em contato, mesmo que virtual nesse momento, pessoas que têm um interesse em comum, que é o teatro. Então, eu vou falar um pouco para vocês hoje sobre a editora, né, que completou 6 anos já de trajetória. A Javali foi criada em 2015 por mim e pelo Vinícius Souza. E, a princípio, a editora surge com um desejo de criar um espaço que supra uma lacuna no mercado editorial, que é a publicação de livros de teatro, principalmente dramaturgias, mas também ela surge como uma necessidade. Nós, enquanto atores, né, de Belo Horizonte, dramaturgos, diretores de teatro também, ministrantes de oficina de dramaturgia, a gente vivia, ainda vive, mas a gente vivia naquele momento uma escassez muito grande de material de dramaturgias publicadas. Sempre quando a gente precisava ter acesso a uma dramaturgia, seja para uma pesquisa ou simplesmente para uma leitura, ou você conseguia isso vendo, assistindo um espetáculo, e nem sempre era possível assistir um espetáculo, ou então você conseguia isso por uma publicação que o grupo tinha feito de forma autoral, isso que foi uma coisa que aconteceu e acontece, é bem interessante, ou então você conseguia o texto por um viés, você pedia para o autor, para a autora, eles te passavam, o que nem sempre é simples, né? Então a gente percebia também que o que a gente tinha acesso era um pequeno, mas poderoso cânone da literatura dramática internacional, que já tinha sido traduzida e estava disponível para a gente, né, em formato de livro. Recentemente o PDF, enfim, o livro digital, ele ganhou espaço, né, assim, e hoje é possível, mas naquele momento era muito escasso esse acesso a esse material. Então, a gente criou a editora primeiro com o objetivo de sanar essa falta, num âmbito ainda muito ligado a Belo Horizonte, né, as nossas produções, mas ao longo desse tempo a gente já conseguiu traçar outros caminhos aí que abrangem outras cidades, outros estados, outros países também. Nós criamos a editora com 4 linhas editoriais, que são a publicação de dramaturgias contemporâneas, de peças estreadas ou peças inéditas, livros de teoria, livros de memória. Todo livro é um livro de memória, né, se a gente for pensar, mas livros de memória, nesse caso, a gente está pensando, por exemplo, biografias ou livros que contam trajetórias artísticas de grupos de teatro, etc. E também tradução. A editora Javali, por publicar teatro, ela se encontra num contexto muito específico. E esse contexto, ele nos traz uma demanda e também uma missão que não deve ser só nossa, óbvio, né? Que é a formação de público leitor. A gente sabe que a população brasileira, ela lê pouco e dramaturgia lê muito menos ainda. Pelo histórico, que se publica pouca dramaturgia no país, e também porque esses poucos textos que foram e que são publicados, eles não são adotados nas escolas. E aí está um ponto muito importante da formação de público leitor, não só de dramaturgia, óbvio, né? Bom, eu falei da coleção Traduções, que nós temos já 5 textos traduzidos. Algumas traduções estão publicadas fora da coleção, quando estão dentro de algum livro, por exemplo, que se refere a um grupo de teatro, um livro teórico. Mas também nós temos a coleção Teatro Contemporâneo, e, por exemplo, aqui está o Vaga Carne, da Grace Passot. A Grace, que é uma artista mineira. O Vaga Carne está na sua segunda edição, segunda reimpressão já. Esse texto ele ganhou os principais prêmios de dramaturgia do país
E hoje eu conversei um pouco com a Grace, fiz uma pequena entrevista com ela sobre a relação dela com a tradução e a relação dela com os textos de teatro. Então eu queria deixar para vocês, na sequência, essa pequena entrevista e convidar todo mundo para entrar no site da Javali, que é editorajavali.com. Nós temos, durante o evento do GTT, um cupom de desconto, está aqui na descrição do vídeo, e esse cupom vale durante o evento todo, tá? Mas para que vocês conheçam os textos publicados, enfim, pode entrar em contato e podemos trocar informações, enfim. Então, muito obrigado pela presença aí desse lado e até mais. Grace, você já teve alguns textos traduzidos para algumas outras línguas, alguns países, né? O que você teve traduzido? Foi o Por Elise que foi mais traduzido? Ou... Eu sei que o Vaga Por Carne Elise está foi em mais processo. traduzido. O Por Elise foi mais traduzido, mas o Amor e SUS foi traduzido também para o francês, para o espanhol, traduzido e publicado, né? Porque traduções até que rolam em outras coisas. O Congresso teve uma publicação polonesa. Bom, aí tem outros. Tem o Vaga Carne, que não foi publicado, mas ele está num processo. Mata Teu Pai, em francês. Agora, o Por Elise foi publicado em muitas línguas, muitas. Assim, foi em mandarim, em espanhol, em inglês, francês, mais outras línguas que eu não me lembro agora. Como é que para você foi? Imagino que cada processo foi diferente, mas esse processo de tradução para outras línguas, assim, você de alguma forma participou, foi requisitada enquanto autora? Talvez em mandarim seja um pouco mais difícil ser requisitada, mas a não ser que você Sim. saiba alguma coisa, mas como é que foi Olha, esse processo? sim, eu vou te falar, assim, eu me relacionei com 3 tradutoras. O restante eu tive uma relação muito distanciada dessa tradução. E uma das tradutoras foi a Carol Virgües para o espanhol, que é uma atriz de teatro e, enfim, uma professora de teatro, diretora, que eu admiro muito. Então, assim, o que para mim ficou muito nítido assim, é que as traduções, claro que a qualidade da tradução está intimamente ligada a isso, a esse contato com quem escreveu, sem dúvida, é muito nítido assim, o resultado né, tá ligado à qualidade de contato assim que a Carolina, a Claire da França também, quer dizer, é uma coisa, é um trabalho árduo, assim, né? Então a gente teve que se encontrar, conversar e ter aquela paciência de ficar horas conversando sobre uma palavra, né? A Sim. tradução é mesmo uma escrita com complexidades ainda maiores do que a escrita autoral. Então, essa relação que eu tive com a tradução francesa da Claire e com a da Carolina Virgües foi muito saudável, foi muito atenta, fez muito sentido, assim, para mim. Eu lembro uma vez que a gente foi apresentar o Amores Surdos, a gente estava na Colômbia, e você assistiu a eu não sei se foi uma leitura ou foi uma pré-encenação ou uma encenação do Por Elise, feita lá se eu não me engano, em Bogotá, Bogotá. não foi? Você Foi.
Como é que é essa experiência para você? Você teve outras experiências também de ver a obra, não é assim, relida, né? É uma releitura sempre, Uhum. né? Uma outra criação. Sim, sim. Inclusive, recentemente eu estava conversando com um grupo francês, de estudantes que estão trabalhando no Amores Surdos. Isso sempre, vira e mexe, isso chega em mim, né, esse desejo de montar, de conversar. É muito louco, assim, porque tem um deslocamento cultural que abre um campo para outras viagens, né, e também me obriga a ler o que eu escrevi de outro jeito, né, porque, sob outras perspectivas, assim, sobretudo esses textos, no caso, o Amores, o Por Elise menos, mas muito Amores também, escrito, inscrito num tempo e experiência, né. A publicação do Amores brasileira, ela é muito fiel a isso, a essa inscrição da experiência que eu tive, dentro de um grupo né, de um grupo de teatro e tal. Então, quando você vê o texto deslocando para outros lugares, isso também desloca a minha própria leitura do texto, né, sobre o que, hã, né, sobre o que ele pode significar, sobre leituras possíveis. A última conversa que eu tive com esse grupo francês foi muito engraçada, assim, o quanto eles pensavam coisas que para mim estavam em outro lugar, assim, sabe? Não é nem que eram diferentes, mas assim, eles estavam com outras viagens. E é claro, tem aquela história de que, né, assim, né, o que você escreve não é mais seu mesmo, né? Você escreve, sei lá, os sentidos andam aí pelo mundo, com as pessoas, né? E Mas o tempo passa, quanto mais o tempo passa, mais eu tenho a noção da responsabilidade do que é escrever, sabe? Não à Uhum. toa eu escrevo cada vez menos, mas não que eu escrevo cada vez menos, acho que eu mostro cada vez menos do que eu escrevo. Eh, por isso também, porque você entende, eh, por onde essas palavras e textos caminham, é muita responsabilidade. Depois, quando você para e lê 1000 leituras de pessoas pelo mundo sobre esse texto, né, assim, você isso me obriga, obviamente, a a entender o tamanho que é ou que pode ser um texto, Isso né. é legal porque tem uma dimensão aí que está ligada com essa publicação, né? Porque, por exemplo, igual na experiência que você citou do Amores Surdos, de uma escritura, de uma dramaturgia muito colada na experiência do que é fazer, viver de teatro, né? No caso, naquela circunstância ali, né? A peça viaja, e enquanto ela viaja sendo peça, ela só se realiza naquele momento, né? Claro que existe uma Uhum, responsabilidade nisso também, óbvio, mas quando isso se descola, essa experiência se descola para o papel, né? E entra um outro suporte que vai viajar muito mais no tempo, muito mais no espaço, é, nas línguas, em outras coisas, né? Isso muda uhum. muito. Nisso, eu queria só te perguntar, então, para você, se você enxerga onde que está a diferença de ler teatro, ou se não, Em relação ao quê? a Assim, ler outras coisas, a ler, por uhum, exemplo, a gente sabe, sim, né, que a gente no teatro tudo é uhum, material dramatúrgico, né, assim, um romance, um poema, uhum, tudo, tudo. Mas aquela experiência sim, de uma peça, né? aham. Eu acho que ler teatro, eh, acho que a grande diferença é que quando você lê um material para teatro, ele te
obriga a se relacionar com a ideia do presente. Um presente que pode ser ilusório, que pode estar no futuro, né, quando isso for feito, que pode estar no passado, quando isso foi feito. Na sua cabeça, esse presente, ele pode estar em lugares muito diferentes, mas a grande diferença de ler o teatro é que a leitura do material teatral te obriga, te faz relacionar com uma invenção de presente, sabe? Então, essa questão de que o teatro te coloca num tempo e espaço, né? É uma relação radical de um tempo e espaço. Isso também se dá na leitura. Porque quem está lendo, imagina, cada um com as suas questões, necessidades e objetivos e desejos, onde está esse presente, né? Se esse presente vive num lugar mais indefinido, ou se, sabe, entende? Ou ele está aberto, mais fechado, mas é sempre uma relação com a construção da presença, né? Do presente. Assim. Então, mesmo textos, independente de quando isso acontece, assim, você só consegue visualizar e ter uma experiência com esse texto se você imaginá-lo, né? Relacionando com algum presente. Um presente antigo, um presente novo, um presente futuro, né? Acho que essa é a grande diferença. Tem uma diferença também grande, né? Que, óbvio, isso não é uma regra, mesmo que regras nem combinam muito com a dramaturgia, né? Mas ler teatro normalmente nos exige muito imaginar corpos, né? Claro, a prosa, né? Também, o romance também, mas o teatro te obriga a imaginar corpos num outro lugar, em algum outro lugar, corpos numa outra experiência, num outro tipo de experiência, né? Isso é uma coisa que ler teatro te faz bastante, né? Enfim, acho que essas são características assim dessa paixão. Delícia. Grace, muito obrigado pelo tempinho aqui que a gente passou, pela conversa, e que a gente em breve possa estar conversando presencialmente e fazendo os nossos encontros, né, as nossas coisas, exercendo a nossa vida de uma forma mais democrática, mais real, né, mais viva. Te agradeço muito. Maravilha. Eu também te agradeço muito. Muito maravilha conversar contigo.